Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Dr. Henrique Escapinhala. Hoje não vou falar do vídeo, não vou falar sobre o livro, apenas estou a usar esse triângulo aí com o fundo da capa do livro como material didático, tá? Não vou falar nada sobre o conteúdo do livro e também não vou falar do livro. Esse fundo é apenas para facilitar aqueles que ainda não leram o livro, que é para poderem saber, ver o título e também ter facilidade de aquisição nas plataformas disponíveis, como no bioetica.com e também no Mercado Livre. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, vamos falar sobre o exercício físico. A atividade física, ela é importante ou não é? Tá? A nossa temática hoje vai ser essa. Então, para nós falarmos do exercício físico, eu gostaria de dizer o seguinte, que exercícios físicos cumprem uma das leis muito importantes na vida, que é a lei do dar e receber. Sempre que a gente dá, a gente recebe, certo? Não, errado. Depende de como a gente dá. Existem requisitos para a gente dar e poder receber o dobro. Plantar e colher. Nem sempre que você planta, você colhe. Porque se você não cumprir as leis da plantação, se você não cumprir com as leis da semeadura, então você pode estar a gastar semente, você pode não ter a colheita que você preconizou. Tá? Então é mais ou menos assim que a gente encara exercício físico. Exercícios físicos são importantes sim, mas é importante que você observe certas leis, tem que cumprir certos requisitos para que o exercício físico você possa ter os resultados desejados. Porque no exercício físico nós entendemos que você investe a energia que você tem menos energia que você vai investir, que vai funcionar como uma semente, e depois de fazer o exercício físico, ele tende a nos multiplicar os níveis de energia. É por isso que o exercício físico é importante. Então, o exercício físico é importante porque ele vai nos elevar os níveis de energias por três mecanismos que eu vou sugerir aqui. O primeiro mecanismo é que o exercício físico ele ativa as outras células que estavam quiescentes, tá? Porque você está a viver com uma porção apenas da sua capacidade. Então, quando você começa a se exercitar, você ativa aquelas células que estavam quiescentes, as células que estavam dormentes, ficam ativadas. Então, tem mais células a trabalharem no sentido de produção energética a todos os níveis. A segunda vantagem do exercício físico é que o exercício físico ativa o sistema cardiovascular, tá? Vai ativar, portanto, a sístole, você vai ter uma sístole mais forte, vai ter uma diástole, portanto, melhor, vai ativar a circulação periférica, e como a circulação praticamente é que leva nutrientes a todos os órgãos, todas as células e todos os tecidos, portanto, são circulação dependentes. Quando você faz uma coisa que melhora a circulação, então isso vai melhorar o funcionamento celular a todos os níveis, tá? De uma forma sistêmica. Então, por esse mecanismo também a performance dos órgãos na produção energética aumenta e por isso você também vai aumentar os seus níveis de energia. O terceiro elemento que é muito importante na atividade física é melhorar a sua capacidade aeróbica. Você vai ativar portanto, a oxigenação através do pulmão, que a oxigenação é feita a nível do pulmão, vai melhorar a hematose, que é a absorção do oxigênio, tanto nos alvéolos pulmonares, que o oxigênio sai do tecido pulmonar e vai para os vasos, tá? É uma absorção, do mesmo jeito que acontece, os nutrientes são absorvidos no intestino. A nível do pulmão também existe a absorção do oxigênio para o sangue, isso chama-se hematose. Então melhora a oxigenação, que é a captação do oxigênio através do sistema respiratório, melhora a hematose, tá? Que é a captação para o sistema vascular e também melhora a utilização a nível local. Portanto, os tecidos, quando você está em exercício, eles melhor utilizam o oxigênio.
E como nós sabemos que a capacidade aeróbica tem muito mais, concede muito mais energia do que o metabolismo anaeróbio. Então, esse aumento, essa melhora na capacidade de utilização de oxigênio vai fazer com que você tenha mais energia disponível. Tá ok? Então você tem exatamente isso aí. Você vai, para fazer exercício físico, você precisa de um pouco de energia. Você tem que ter energia para fazer atividade física. E depois vai funcionar como semente, que depois você tende a melhorar os níveis energéticos, por esses mecanismos que eu expliquei. Então, mas é importante, como eu disse, cumprir certos requisitos. Senão você vai estar a gastar semente. Você não vai ter a colheita que você preconizou. Então, um dos requisitos que é importante para que você tenha sucesso na sua atividade física é a alimentação. Tá? Não é qualquer alimentação, tem que ser alimentação nutritiva. Tá? Aquela alimentação que é biodisponível, porque a nutrição, a alimentação, você é ingestão de alimentos, você ingere. Agora, a nutrição tem a ver com a absorção, os alimentos que são mais biodisponíveis são mais bem absorvidos e a utilização nas células. Não adianta você se alimentar e depois não ser absorvido, ou então ser absorvido e depois não ser utilizado pela célula. Então a qualidade do alimento que você vai ter, vai ingerir, é que vai definir se a nutrição está a ser efetiva ou não. Aqui nós sabemos que existem os três grupos de alimentos, que nós temos os alimentos energéticos, que são os glícidos e as gorduras, tá? Os carboidratos e as gorduras. Depois temos os alimentos reguladores, que são os sais minerais, água e as vitaminas. Depois temos alimentos proteicos, ou então alimentos construtores, ou então plásticos, que são as proteínas. Tá? Então, tem que existir um equilíbrio desses alimentos. Tá? Você precisa de carboidratos para dar energia a todo momento, porque a digestão dos carboidratos é muito mais rápida que a das gorduras e também só que produz menos energia. Mas é importante ter carboidratos. Esse negócio que vejo aí, portanto, essa febre de dizer que não, carboidratos é mau, carboidrato não é mau assim. Existem carboidratos maus, refinados, energia barata. Você está a consumir carboidratos que não têm minerais, não têm vitaminas, então você não tem cofatores para fazer a digestão desse carboidrato. Então, eu sou dos tipos que eu não concordo muito que o carboidrato de per si leva a diabetes. Não, o que leva a diabetes é a não digestão efetiva do carboidrato. Por que não está a digerir? É porque você está a alimentar um carboidrato sem a presença dos cofatores. Você não está a ingerir vitaminas, você não está a ingerir sais minerais, você não está a ingerir água. Ou então não está a ser utilizado. Então você está fazendo de doenças, de distúrbios metabólicos, porque você não está a metabolizar esse carboidrato. Ou então você está a ingerir energia barata, você, em vez de ingerir o açúcar, portanto, cheio de nutrientes, cheio de vitaminas, cheio de minerais, você está a ingerir açúcar refinado. O refinamento tem dois problemas. Primeiro, as substâncias de refinar são tóxicas ao organismo. Segundo, elimina as vitaminas e os minerais, que são os que vão regular, portanto, o metabolismo desse carboidrato. Porque a reação de glicose mais oxigênio, que gera dióxido de carbono e água mais energia, requer catalisadores. Então, você não tem catalisadores, essa reação não ocorre de forma plena. Por isso é que você tem problemas metabólicos. Mas eu não vou entrar por aí. A gente está a falar da alimentação. Você precisa de proteínas. Todo o nosso organismo é proteico, tá? As proteínas é que nos fazem. O ser humano é fruto das proteínas que produz. Tá ok? Você precisa de proteína em todo lugar. Na célula, por exemplo, nós temos a membrana celular. A membrana celular, ela é lipídica. Tá? A membrana celular é lipídica. E as substâncias como águas, que são hidrofílicas, não atravessam a membrana, por exemplo. Você precisa de proteínas, que é para fazer o canal. A aquaporina, por exemplo, é uma proteína. A aquaporina é o canal pela qual a água passa através da membrana para a célula. Então é feita de proteínas. Você não ingere proteínas na quantidade desejada, ou então na qualidade, portanto, que o organismo deseja. Você
vai ter pouca aquaporina, porque o organismo é parcimonioso. Quando você não está a ingerir substância suficiente, então ele vai diminuir o número de aquaporinas. Você vai dizer, está desidratado, mas eu bebo água, continua desidratado. Pois é, você não tem aquaporina suficiente, a tua célula está acostumada com um certo nível de aquaporina, mas por má ingestão de alimentícia, não está a ingerir proteínas. Que essa aquaporina, ela não é estática, não tem nada estático, isso é dinâmico, ela precisa se manter, a manutenção é contínua, ela precisa manter essa aquaporina aí. Você não está a ingerir proteínas suficientes, que é para manter essa aquaporina. Como consequência, você está desidratado. E quando você faz exercício físico, você precisa de hidratação. Então você está a fazer exercício físico, está a correr e a ingerir um monte de água, mas essa água não está a ser absorvida. A água não está a ser absorvida, porque você não tem aquaporina, você não se alimentou em condições. Esse é só um exemplo que a gente está a dar. Tá? O processo é muito mais complexo do que qualquer um ou qualquer livro pudesse explicar. Os fenômenos orgânicos são muito mais complexos do que a gente pode explicar. Então, esse é apenas um exemplo. E por outro, você não está a ingerir gorduras. As pessoas estão a dizer que gordura faz mal. Gordura não faz mal, então o teu organismo todo é gorduroso, o cérebro é gorduroso. Como é que vão dizer que gordura faz mal? Não. É a qualidade da gordura. Você tem que procurar as gorduras boas. Tá ok? Essas gorduras, a membrana, como eu disse, é lipídica. Essa lipídica vem de lipídio. Tá ok? Todas as gorduras são lipídios, mas nem todos os lipídios são gorduras. O colesterol é um lipídio, mas não é uma gordura. Então, a membrana é lipídica. Ok? Não sinta medo de ingerir gordura. Só investiga a qualidade da gordura, que a gente podia um dia falar melhor sobre então nutrição. Porque estou a ver que é um caminho muito complexo. Para a gente não perder o foco, vamos voltar ao exercício físico. Então, para você ter efetividade na sua atividade física, você precisa, de forma indispensável, fazer uma nutrição, uma alimentação nutritiva adequada. Não pode faltar água, não pode faltar sais minerais, não pode faltar vitaminas. Que agora estão a dizer que magnésio cura diabetes, cromo cura diabetes. Não, está deficiente. Se a tua diabetes é por deficiência desses nutrientes, você pode exatamente curar por essa suplementação. Mas não significa que toda a diabetes vai ser curada por esse mecanismo. Depende do mecanismo subjacente. Tá ok? Então você precisa de minerais, vitaminas e água, que são os alimentos reguladores. Você precisa de carboidratos, os glicídios e as gorduras como alimentos energéticos. E você precisa também de proteínas como os alimentos estruturais. Tá ok? A outra componente que é importante quando você faz atividade física é exatamente o repouso. Digamos, o repouso suficiente. Tá ok? Não adianta você fazer atividade física se você não repousa. Não tem tempo para repousar, não adianta fazer atividade física. Você vai estar a gastar a semente. Tá? Por que o repouso é importante? O repouso é importante porque é durante o repouso que você vai fazer a consolidação, a regeneração. Porque como nós dissemos, a atividade física, ela vai ativar as células que estão quiescentes. Só que essas células que estão quiescentes precisam de crescimento. A pessoa cresce à noite enquanto você dorme. Porque o organismo, ele é parcimonioso. Quando você está acordado, olhar gasta energia, ficar de pé gasta energia, andar gasta energia, falar gasta energia. Então a maior parte da concentração energética quando você está acordado é para as atividades que você está a fazer. O organismo precisa dormir, que é para fazer a consolidação de outras atividades. Ele vai, no ato que você está a dormir, ele vai direcionar as atividades, a energia, tanto na atividade de regeneração, atividade de rejuvenescimento, atividade de consolidação de memória, tanto a memória cognitiva como a memória imunológica. É importante o repouso para você não ter doenças do fone imune, ou então imunodeficiência. Porque você durante o dia foi exposto a mutações gênicas, a cancerígenas. Durante o dia você foi exposto
a agentes externos, tá? Estranhos, novos. Tá? Durante o dia você foi exposto a stress e isso criou um ataque no seu organismo. O seu organismo teve tanto a resposta inicial, que normalmente não é muito efetiva. Tá? Quando você é exposto pela primeira vez a um agente, o organismo responde, mas não com muita efetividade, e cria memória. Essa memória que ele criou é consolidada à noite. Enquanto você repousa, você consolida a memória imunológica também. Dia seguinte, quando você for exposto ao mesmo agente, a resposta é muito mais efetiva. Você praticamente nem sente que você foi novamente exposto. Esse negócio do cara estar exposto a uma virose de forma recorrente, tá? Passa pelo coronavírus, depois volta a adoecer. É porque não teve tempo de criar memórias. Você não criou memórias imunológicas. Tá, okay? Você não repousou o suficiente. E esse negócio que vejo aí, não. Eu me sinto bem dormindo apenas 3 horas ou 6 horas. É mentira. O facto de você estar animado, a anemia, tá? O ânimo, não é apenas o único critério de dizer que você teve um sono reparador. Porque pode ser que o ânimo, você consegue, portanto, restaurar o seu ânimo em 3, 4, 5 horas. Mas o processo não terminou por aí. Você precisa restaurar a memória imunológica. Você precisa restaurar as memórias cognitivas do que você aprendeu no dia anterior. Então, por isso que você não está inteligente, você não está a dormir o suficiente, você não tem memória, não restaurou. Tá? E aí as pessoas vão perguntar, mas quanto tempo eu devo dormir? Depende. O mínimo que a literatura fala são 7 horas. Mas você pode dormir mais em função do dia anterior. Então, no dia anterior, você leu o tratado, que nós em medicina temos nossos tratados. Você passou 8 horas de leitura. Você estudou das 8 às 18 horas. Então, nesse dia, você tem que dormir mais. Tá, okay? É muito conteúdo para você estabelecer a memória. Por isso é que você não está inteligente. Você vai dizer, não, mas eu estudei muito, mas não lembro das coisas que eu estudei. Então, você não deu tempo suficiente para poder restabelecer a memória. Porque a própria leitura também é um exercício físico. O seu trabalho também faz parte da atividade. Você, para ser um funcionário competente, tem que ter repouso. E você, na empresa, você aprende coisas novas. Aprendeu coisas novas. Precisa de repouso, que é para regenerar essa memória. E dia seguinte, você ter uma maior competência, que até torna-se automático. Ok? Então, a atividade física tem esse mecanismo aí, que as pessoas normalmente não falam. Abordagem, todo mundo diz que a atividade física é importante, é importante. Não. Se não tens tempo de repousar o suficiente, se não tens alimentação saudável, é melhor não fazer exercício físico. Ok? É melhor não fazer. Você vai estar a gastar semente. Você agora está a plantar na terra, numa terra que não tem condições. Não tem chuva, não tem irrigação. Então você está a gastar semente. Aquilo não vai germinar. E você não vai ter o retorno, o feedback que você esperava, que você preconizava, por causa de falta das condições. Tá, ok? Então é muito importante isso. Quando a gente está a fazer exercícios físicos, ter atenção sobre a alimentação, tem que estar de qualidade. Porque agora você está a ativar aquelas zonas que estavam quiescentes. Porque o organismo tornou aquelas zonas quiescentes. Porque você não tem alimentação suficiente. O pouco que você ingere, ele simplesmente distribui nas poucas células que estão ativas. As outras ele mantém quiescente. É um mecanismo de defesa. Tá, ok? Agora você vai com a atividade física ativar aquelas zonas que o organismo inativou. Mas a ingestão metabólica não foi aumentada. Você não aumentou, portanto, o suprimento. Tá, ok? Você aumentou o número de pedreiros, mas não aumentou o material. Então você não espera que você vai ter a obra terminada no tempo que você preconizou. Então, isso são metáforas para você entender. E também se você não tem um repouso suficiente, você não tem tempo de fazer memória. E quando a gente fala de repouso, é importante eu referir aqui.
que você precisa de condições para repousar. Repouso não é feito de qualquer maneira. Quando falo de repouso é dormir à noite. Se você precisa de cochilo durante o dia, então quer dizer que você não está a repousar em condições. Uma pessoa que repousou em condições não precisa de cochilo. Ela está dizendo, não, acabei de comer. Não precisa. Você não, até um tédio. Você se está repousado, dormir de dia, você é um tédio. Você nem gosta. Então você tem que dormir. As condições são, primeiro, você tem que dormir num silêncio absoluto. Não pode existir estímulo auditivo. Tá? Porque o estímulo auditivo ele vai te acordar, vai despertar. Você não vai dormir, não vai aprofundar o sono. Você tem que ter estímulo. Tem que ter ausência de estímulo auditivo. Tem que dormir no escuro absoluto. Não pode ter estímulo visual. Tá? Porque agora nós temos no nosso cérebro uma zona chamada hipotálamo, que é abaixo do tálamo. Essa zona é que controla o sono. Muita gente pensa que o sono é passivo. Não, o sono é dinâmico. O organismo não tem nada passivo. Até o próprio sono é atividade forte. Requer energia. Você não se alimenta em condições, você também não dorme em condições. Você não tem energia para ativar as áreas do sono. E nós temos no hipotálamo, temos os núcleos. É no hipotálamo anterior, onde nós temos os núcleos GABAérgicos e supraquiasmáticos. Onde temos o núcleo pré-óptico, que controla o sono. Temos no hipotálamo posterior uma zona onde tem os núcleos tuberomamilares, que são, portanto, o tuberomamilar, tá? Que são estaminérgicos. E temos no hipotálamo lateral o sistema das hipocretinas, tanto o tálamo posterior e o lateral, os núcleos estaminérgicos das hipocretinas, controlam a vigília. Então, aí nós temos as áreas do ciclo sono-vigília. Tá ok? Então você precisa de energia, que é para manter os núcleos do sono funcionantes, para ele produzir os neurotransmissores, as substâncias que vão fazê-lo dormir. Você precisa de escuro absoluto para a produção de melatonina. Que agora, esse alimento que você ingeriu durante o dia, você tem o triptofano, tá? Que vai gerir serotonina, que estabiliza o seu humor, dá-te inteligência, dá-te criatividade, dá-te energia, a serotonina, de dia. E à noite, a mesma serotonina é convertida em melatonina, que é o hormônio que te dá sono e dá-te a juventude. Então, mas isso aqui é um resumo, porque na prática é muito mais complexo. O processo na prática é muito mais complexo do que a gente pode explicar. Então, a própria alimentação interfere também no sono, que interfere na atividade física. É por isso que eu estou a apresentar esse triângulo, porque essas três componentes estão tão interligadas que se você falhar com uma delas, o processo todo fica comprometido. Tá ok? Então tem que dormir no escuro absoluto, não tem que ter barulho. Tá ok? Se você ronca, é outro problema. Pessoas que têm síndrome de apneia obstrutiva do sono. Tá ok? É um problema, porque agora o ronco você não aprofunda o sono. É um estímulo, o ronco é um estímulo. E também às vezes não respira em condições. Por isso é outro estímulo, a hipóxia. Você não está a respirar em condições. Então, você tem que ter condições de respiração saudável, tem que ter condições de escuridão plena, tem que ter condições de silêncio. Tá? Não pode estar, portanto, ter ingerido alimentos, sobretudo cafeína, alimentos estimulantes. Não pode, portanto, jantar e ir dormir. Tem que comer de preferência 1 hora antes de dormir. Tá ok? Então, não precisa acordar para urinar. Portanto, não beba muita água à noite, para não precisar urinar. O sistema nervoso autônomo vai te estimular. Se a bexiga estiver cheia, você vai despertar para ir urinar. Ou então, se não estiver a respirar em condições, você vai despertar. Você está a urinar não é porque tem urina, é porque não está a respirar em condições.
Pessoas que têm saúde sabem disso do que eu estou a falar. Tá ok? Então é importante a gente ter esse repouso. O repouso é importante. Se não repousa em condições, você vai estar falhando na atividade física, vai estar falhando incluindo no seu trabalho. Tá ok? Então é mais ou menos isso. Para não ficar muito extenso, a gente vai parar por aqui. Mas antes gostaria de dizer, isso é muito extenso, tem muita coisa que se diga. A própria atividade física também tem orientações a dar. Você não é fazer atividade física de qualquer forma. Você tem que saber o que está a exercitar. Você está a exercitar o coração, ou está a exercitar os vasos, está a exercitar o pulmão, ou está a exercitar os músculos esqueléticos. Tá? Ou você está a exercitar a propriocepção. Você pode exercitar a propriocepção. Ou você está a exercitar o cerebelo. Ou está a exercitar a coordenação. Tá? Você tem que saber o que está a exercitar. Então, em função do teu histórico familiar, na minha família o nosso problema é cardiovascular. Então, o teu foco é mais exercitar o sistema cardiovascular. Claro que vai exercitar tudo, mas você focaliza mais essa área. Na minha família nós temos problemas neurológicos, Parkinson, então você deve exercitar mais essa própria área. Então, tem atividade física generalizada, que as pessoas fazem de qualquer jeito, mas depois existe a atividade física orientada. Exatamente, porque é uma atividade física que a gente faz em função portanto, da prevenção de doenças. Tá ok? Então, é mais ou menos isso. Há muito que se diga, mas para que o vídeo não fique muito extenso, a gente vai parar por aqui. E depois, se nós acharmos conveniente, também você, se achar conveniente, pode dar sua opinião ali embaixo, para ver se a gente pode falar um tema de cada vez. Falar da atividade física, depois falar da nutrição e depois falar do repouso. Porque cada um dos itens, há muito que se diga. Tá ok? Então, obrigado pela sua atenção. Importa dizer que, mais uma vez digo, só usei o fundo do livro, mas os pilares da saúde não são esses que estão aí, né, para que alguém não confunda, não são esses os pilares. Para quem quiser saber quais são os pilares da saúde, os fundamentos da verdadeira saúde, só mesmo lendo o livro, tá? Que a gente faz uma incursão simples e que eu acho bastante interessante, né? Pelo menos as pessoas que já leram estão a dar um feedback positivo. Então, se estiver interessado, é só adquirir o livro que você vai se aperceber exatamente quais são os fundamentos de uma verdadeira saúde. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.